Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Estão estranhando que o André não está aqui hoje? Não estou acostumado com o André, né? Não, mas é que a gente dá... Lembra que no primeiro dia eu comentei com vocês que tem mais pessoas que dão alguns outros temas, né? E hoje a gente vai começar com um tema novo. Nós estamos falando bastante em reencarnação, toda a história do Espiritismo, né? E hoje nós vamos começar uma outra parte. Espero que eu tenha voz até às 5 horas, pelo menos, tá? Vocês já pegaram os microfones, né? Alguém gostaria de fazer a oração inicial? É bom que todo mundo se habilita, né? Gito, faz para nós? Pode fazer dali. Aqui tá bom. Então agora vamos serenar o nosso corpo, a nossa mente, agradecendo primeiramente ao Pai pela vida, pelo dia de hoje que amanheceu tão iluminado, que nos deu aquele sol com aquela energia maravilhosa e por tudo que nós recebemos até agora. Vamos agradecer pelo conhecimento que estamos adquirindo, pelo aprendizado, e agradecer àqueles que vêm aqui dispondo do seu tempo para nos ensinar a cada instante. Agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, mentores da casa, dos cursos, a irmã Lúcia, coordenadora, e todos os outros trabalhadores espirituais e encarnados que estão aqui também, se dedicando nessa tarde, para que seja uma grande tarde de aprendizado para todos, tanto os presentes como os que estão assistindo pela internet, que se sintam abençoados pelo nosso Pai, pela espiritualidade, por todos nós. Que assim seja. Alô? Foi? Vamos entrar em outro tema, né? E como bem o André falou, o ideal é que todo mundo pesquise em casa, né? A gente dá só um pouquinho do histórico, para vocês terem uma ideia do que existe, do que é, né? Dentro da doutrina espírita. Mas a gente sempre precisa continuar estudando. E nós estudamos também para passar para vocês, mas não quer dizer que a gente também está sempre certo, né? Às vezes a gente pega uma pesquisa aí que não pode não ser bem confiável. Todo livro, todo curso, toda palestra, a gente tem que tirar o que é de bom, né? E o que de repente não está dentro dos conformes, vamos pesquisar, porque a gente aprende estudando, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fenômenos mediúnicos, né? A doutrina espírita, ela divide os fenômenos em mediúnicos e anímicos. Nós não vamos falar sobre os mediúnicos que envolvem médiums hoje, né? O médium é todo ser humano, vamos dizer assim, que conversa com o espírito, com os desencarnados, né? Nós vamos falar sobre os fenômenos, alguma coisa, a gente nem vai dar para falar tudo, tá? Sobre algum fenômeno anímico, que anímico vem de ânima, que quer dizer alma. Então, é a alma da própria pessoa. Aqui, pelo jeito, vai ficar... Tá no liga, desliga, mas a gente vai ver do mesmo jeito, tá? Então, assim, ó, o que é um fenômeno anímico? Vamos ver se eu vou por aqui ou por aqui.
a gente vai ver um pouquinho sobre projeciologia. É o nosso perispírito, quando ele se desprende, quando ele se desliga do corpo físico. Perispírito, o que é perispírito? Vocês vão saber, tá? Nós temos a continuação do curso hoje, vamos falar sobre perispírito, tá? Não vou ser eu, mas vocês vai ser ouvido falar sobre perispírito. Algumas coisas eu não vou entrar para explicar, porque vão ter aulas adiante que vão explicar sobre isso, tá? Então, quando o nosso perispírito ele se desprende do corpo físico, a gente diz que existem muitas palavras, tá? Que têm sido usadas. Emancipação da alma, a gente vai ver no Livro dos Espíritos. A gente vai ver como experiências fora do corpo. A ciência chama de projeção da consciência, ou experiência fora do corpo também. Por isso o nome projeciologia. Tá? Realmente ele está ficar ligando, desligando, eu acho que tem a ver com as conexões aqui. Então, assim, quando o nosso perispírito ele sai de perto do corpo físico, orgânico, por que tem esse fiozinho ali? Acho que alguns já ouviram falar, né, em cordão de prata, né? O cordão fluídico, ou já até cordão dourado, os fios que ligam a gente. Enquanto houver este fio, este cordão de prata, nós estamos vivos. A partir do momento que ele se rompe, nós estamos mortos, estamos desencarnados. Então, durante essas projeções, que pode ser no nosso sonho, porque o nosso sonho, nós saímos, o perispírito sai, né? Na bicorporidade, que nós vamos ver agora, e em outras situações, algumas nós vamos falar, né? O nosso perispírito sai a voar, né? Vai por aí, mas que coisa ruim isso aqui. E aqui nessa figurinha aqui a gente vai ver que tem um desencarnado, esse não tem fiozinho nenhum, né? E aqui nós temos um encarnado que o seu corpo orgânico ou está dormindo ou está em que a gente chama de transe ou está em êxtase, mas não há como os dois corpos se movimentarem ao mesmo tempo, tá? A projeciologia, vamos aqui um pouquinho primeiro. A projeciologia, ela é um campo da conscienciologia, que isso é uma ciência, a ciência já estuda esse fenômeno, tá? Como eu falei, que é a projeção da consciência para fora do corpo físico. Então, a ciência deu esse nome e estuda a projeção da nossa consciência para fora do corpo. Na doutrina espírita, nós dissemos que é o perispírito, né? Esses acontecimentos, isso já tem histórica desde a antiguidade, desde a Grécia, tá? Mas essa ciência aqui, ela foi, vamos dizer assim, ela existiu a partir do ano mais ou menos de 1979, quando Valdo Vieira publicou o livro Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Humano. Valdo Vieira, na década de 50, 60, trabalhou muito com Chico Xavier, né? Ele tinha vários tipos de mediunidade, diz que a primeira projeção astral dele, né, a saída do corpo perispiritual do corpo orgânico, foi com 9 anos de idade. Depois Valdo seguiu outros caminhos, se desligou do Chico, foi para o Rio de Janeiro, né, e faleceu anteontem. A gente tem bastante vídeos dele, tem umas coisas meio polêmicas, a gente tem que tirar o que é bom, o que não é, né, mas foi ele que começou, através dessa publicação dele, que a ciência começou a estudar este fenômeno. E ele escreveu também um tratado escrito Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano. E aí, nessas pesquisas, foi aí que a ciência começou a ver que existe alguma coisa, porque senão era tudo muito religioso, era tudo muito filosófico. Então, agora já é científico também, né? E quando a ciência entra junto, começam as pesquisas, né, começa a se dar mais crédito, e aí se descobriu, ao longo dos anos, que milhões e milhões de pessoas já tiveram algumas experiências de algumas dessas
desses fenômenos que a gente vai ver hoje, tá? O sono, o sonho, todo mundo já conhece, né? É um fenômeno bem comum, né? A gente só não se lembra o que faz, né, quando está dormindo, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um fenômeno chamado bilocação ou bicorporidade, tá? Bilocação significa estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E bicorporidade significa estar com dois corpos em lugares diferentes ao mesmo tempo. Para Kardec, no livro dos Médiuns, o que a gente vai falar hoje, se vocês quiserem estudar, dar uma lida, está no capítulo 7 do livro dos Médiuns. E está da questão, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que é da questão 400 até 455 do livro dos Espíritos. Então, Kardec trata como bicorporidade, tá? Ele diz que é a mesma coisa, só que visto de ângulo diferente. Porque bilocação eu estou falando de dois lugares, e bicorporidade eu estou falando de dois corpos. Mas é a mesma coisa porque os dois corpos estão em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Bom, aquela figura de antes a gente já viu que tinha um corpo lá com o cordão de prata, então já é um corpo da pessoa. Mas onde é que está o corpo orgânico dessa pessoa, né? Então aqui também está havendo um desdobramento, emancipação da alma, como a gente quiser chamar. Só que a bilocação ou bicorporidade, como a gente pode falar, ela é tangível, ela pode ser vista. A Igreja Católica, inclusive, tem muitos santos canonizados por ter acontecido este fenômeno. Claro que para a Igreja Católica ela bota no rol dos milagres, né? Ela considera como um milagre daí. Nós temos aqui nesse caso, aqui, alguns santos. Ó, São Francisco de Assis tinha essa mediunidade, no caso, conseguia fazer esse fenômeno. Teve um caso dele em que ele estava junto com os outros sacerdotes, né? Entrou em transe, porque um ex-leproso fez uma oração para ele, porque queria voltar para casa, a família não queria deixar ele entrar, e ele entrou em transe, o corpo espiritual, o perispírito dele foi até a casa, enquanto ele estava ali. Os sacerdotes que estavam junto entraram em concentração também, porque já estava acostumado a ver ele com esses fenômenos, né? Foi lá, conversou com a família, perguntou por que eles não aceitavam ele de volta, tá? Daí a família aceitou ele entrar, voltar para casa, e ele volta daí para onde ele estava com os outros sacerdotes e volta do trânsito, né? Inclusive, nesse caso aí, diz que a mulher do ex-leproso quis abraçar ele quando ele, na verdade, daí desapareceu. Como é que se processa esse fenômeno? A necessidade, porque esse espírito, esse perispírito, quando ele aparece para outra pessoa, ele é visível. A pessoa vê como, eu estou vendo o Marcelo aqui. O Marcelo está aqui, mas está lá também. Como é que isso funciona, né? Isso precisa de uma substância chamada ectoplasma e trata-se de um fenômeno chamado materialização, que também não vou explicar hoje, porque temos uma aula que vai ser explicado o que é ectoplasma e como se processa a materialização. Santo Antônio, tem a história dele também, que o pai dele estava na Espanha, se não me engano, e o pai dele estava, acho que, na Itália, e estava sendo processado por uma coisa que ele não tinha cometido e ia ser incriminado, e na época ia para a forca, né? E ele estava no meio de uma missa, parou também, entrou em transe, porque não há como os dois corpos estarem animados ao mesmo tempo. Então ele entrou em transe e foi lá defender o pai. Todo mundo viu ele lá, ele apareceu, conversou, defendeu o pai, mostrou quem era o culpado, e o pai dele foi inocentado, e depois ele volta para o corpo
o perispírito volta para o corpo orgânico e volta à vida. Então, ele sai do transe, né? Santo Afonso também tem a história do... Eu só espero não estar trocando as duas histórias, mas eu acho que é essa mesmo. E o Santo Afonso também tem a história de, após ter rezado uma missa, se deitou, não acordou mais, nem para comer, só foi acordar no dia seguinte. E onde foi o perispírito dele, o corpo materializado dele? Foi para uma outra cidade, onde o Papa, na época, Clemente XIV, estava entrando no seu desencarne, né? Estava desencarnando. E a hora que ele voltou, daí ele acordou e assim que ele acordou, veio a notícia do desencarne do Papa, né? Eurípides Barzanufo. Aqui está difícil hoje. É um brasileiro, um médium, com muitas mediunidades também, inclusive mediunidade de cura. E ele tem muitas histórias também vistas pelos seus alunos, porque ele era professor também, né? Pelas pessoas que conheciam ele. Inclusive, uma grande história dele, que ele estava dando aula, daí entrou em transe, daqui a pouco ele volta do transe e disse, olha, está chegando um senhor aí, ele veio me pedir socorro, porque a mulher dele está em trabalho de parto e a parteira não está conseguindo fazer o parto, mas eu já fiz o parto. A hora que ele chegar, vocês cumprimentem ele. E aí o homem acabou de falar, o homem chegou, entrou, né? E aí pediu ajuda para ele, ele disse, olha, não precisa, eu acabei de ir lá, já fiz o parto, sua mulher está bem, o bebê está bem. Aí o homem não acreditou, ele disse, não, mas se você tivesse ido lá, eu teria visto. Eu não encontrei você no caminho, né? Daí ele tanto não acreditou no que ele tinha falado, que fez o Eurípides ir junto lá na casa. Chegando lá, o bebê já tinha nascido, a mulher estava bem, o bebê estava bem, e a mulher dele disse, o senhor voltou, não precisava ter voltado, eu estou bem. Então, assim, existem muitos casos comprovados. Os da Igreja Católica acabam sendo considerados daí milagres, no caso, né? E o que é dupla vista? Aqui vocês vão poder ouvir outros nomes também mais conhecidos, como, por exemplo, dupla vista, segunda vista, clarividência. A gente tem achado mais o nome dupla vista, mas Kardec usava mais segunda vista. Vocês vão achar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns mais segunda vista, né? É a percepção dos fatos materiais reais. É o conhecimento dos acontecimentos distantes, detalhes de uma localidade, causas de moléstias e coisas reais do mundo espiritual. A diferença, aqui o corpo não sai. O perispírito está ali com a pessoa. E na dupla vista, a pessoa está acordada. Então, por isso que a gente também chama muitas vezes de clarividência. O grau entre ser dupla vista, ser clarividência, é que só vai definir o nome, como nós vamos chamar, né? Dupla vista é já um fenômeno já bem avançado, vamos dizer assim, onde a pessoa... Posso olhar para alguém aqui que eu nunca vi na vida, por exemplo, e olhando para ela, eu vejo tudo que ela foi, tudo que ela fez, como ela é, como ela não é. Tem um caso no livro de Delany, A Alma é Imortal, que ele diz que conheceu a senhora Bordeaux, que tinha uma dupla vista, ele chama aqui de vista espiritual, né? Fantástica, porque a dupla vista, no Livro dos Espíritos, dentro daquelas questões que eu falei para vocês que dá para ler ali, diz que esse é um fenômeno natural, é uma condição natural do ser humano. Então, todos nós, em algum momento, podemos ter uma percepção, alguma intuição, quais são os nomes que ele dá aqui? Algum pressentimento que não deixa de ser
uma dupla vista. Então, todos nós podemos ter, mas não quer dizer que acontece o tempo todo. O fenômeno é natural, mas a permanência dele em cada um de nós, não. O que ele comenta no próprio Livro dos Espíritos é que o que acontece muito com as pessoas é na época de doença, na época de calamidades, e aí as pessoas ficam mais sensíveis e podem acontecer com elas esses fenômenos, e que é tão sutil muitas vezes que a gente não percebe que aconteceu com a gente. Mas existem, claro, pessoas com mediunidade, outras também fortes, que é o caso dessa senhora Bordeaux, que ela diz aqui que ela eles estavam conversando, passou uma senhora, isso Paris, 1800 antigamente, né? Passou uma senhora na rua, a mulher não conhecia, descreveu toda a vida dela, sem eles falarem nada, né? E também diz que se ela, por exemplo, pensasse em alguém, pode ser em que cidade que fosse, em que lugar do mundo que fosse, ela dizia o que estava acontecendo com aquela pessoa. Por isso que aqui fala, ó, pode ser uma localidade, pode ser uma causa de uma moléstia. Inclusive, quem tem isso aqui muito permanente, muito forte, pode diagnosticar, olhando para a pessoa, né, ver qual é a moléstia que tem, né? E essa senhora Bordeaux, eles perguntavam sobre várias pessoas, o que ela conhecia, o que ela não conhecia, que estava em cidades distantes, localidades que ela nem conhecia, né? E ela aqui, como eu estou aqui agora, conseguiria ver tudo o que estava acontecendo. Esse é diferente, então, de bilocação. Nesse caso, ela estava acordada, porque a dupla vista funciona, o fenômeno funciona, acontece quando se está acordado, né? Só que como é que eu vejo, se eu estou olhando aqui para vocês, como é que eu vejo o que está acontecendo lá, vamos dizer, em outro país? Mesmo eu tendo condições de ter esse fenômeno funcionando em mim, vamos dizer. É que a gente não vê pelos olhos do corpo físico. A gente diz que a dupla vista é os olhos da alma, né? Então, não é um tipo de emancipação, só que não precisa entrar em transe, por isso que também é chamado de clarividência, né? Então, emancipação da alma, né? Aqueles que dela são dotados não veem pelos olhos, né? Os olhos aqui quer dizer o do nosso corpo físico, né? Mas sim pelos olhos da alma, né? E isso, para quem tem, é muito natural, chega a nem perceber, né? Também é chamada de segunda vista, a gente já falou. E um outro assunto que nós vamos ver hoje, que também é estudado pela projeciologia, são os EQMs, né? Para quem nunca ouviu falar, é experiências de quase morte. Na verdade, eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar um pouco, porque desde que a ciência começou a estudar esses fenômenos, então muita matéria tem saído, né? E o que seria uma EQM? Seria um conjunto de visões e sensações, né? Frequentemente associadas a situações de morte, ou morte iminente, né? Que também é também um tipo de projeção da consciência. Também é um fenômeno muito antigo, mas tem esse relato também o primeiro relato que tem é de 1892, na Suíça. Foi um estudo científico que foi feito, mas na esfera dos cientistas mesmo, começou a ser estudado a partir de 1975, quando foi escrito um livro, vamos ver se eu tenho o nome aqui, Vida Além da Vida, do Dr. Raymond Moody. Inclusive, vários cientistas e médicos riram do Dr. Raymond quando ele editou esse livro. Só que agora, 20, 30 anos depois, né, é um dos livros mais pesquisados e mais usados pelos próprios cientistas, e através do livro dele já se escreveu muitos outros livros, né?
E esse fenômeno ele começou a ser estudado, ele deu para ser estudado a partir do momento que a medicina também conseguiu técnicas de ressuscitamento, né? Porque uma pessoa estava morrendo do coração e aí ela morria, na época que não tinha como ressuscitar, ou às vezes a pessoa estava tendo uma parada, mas não chegava a morrer, muito antigamente. E vinha, voltava e contava. Só que como ninguém sabia o que era, ninguém acreditava, as pessoas, muitos relatos se perderam porque não era divulgado daí. A partir do momento que a ciência entrou, daí sim, daí começou-se a estudar profundamente e se dá valor, se dá crédito, acreditar que isso realmente acontece. O Dr. Raymond Moody, ele é psicólogo, né? Leciona na Universidade de Las Vegas, né? Esse livro dele já teve 13 milhões de exemplares vendidos. E uma das coisas, claro, muita pesquisa, né? Uma das coisas que ele viu, não que seja igual para todo mundo. Uns dizem que tem mais experiências, mais coisas que aconteceram, outras dizem que tem menos, né? Mas ele pegou a maioria do que a maioria das pessoas diziam que tinha acontecido, né? Então, a maioria vê um túnel, né, se vê passando por um túnel, ou vai caminhando pelo túnel, ou vê, né, a luz que direciona para esse túnel. Tem a questão do desprendimento, né, que aqui nós temos o perispírito se desprendendo do corpo físico, aqui, orgânico. Então, a própria pessoa se vê deitada, geralmente na maca, ou sendo ressuscitada, ou sendo feita a cirurgia, algum procedimento, né? Outra coisa que eles dizem é que sente uma paz muito grande, tá? A maioria dos relatos diz que eles encontram uma paz interior muito grande. Outra coisa que também é comum nas pessoas é ou encontrar uma entidade luminosa, né? Ou um espírito mais acessível. O quê? Tá. Uhum. Pode ser. Vem uma pessoa luminosa, né, um espírito assim que traz paz, que traz tranquilidade, né, um espírito de luz. E também outros dizem que algum parente, algum conhecido, às vezes um parente que nem tinham conhecido ainda em vida, né? Aí depois acabam sabendo, a gente vai ver um videozinho depois, que um caso ali que ele conta que ele nem chegou praticamente a conhecer a parente, mas depois ficou sabendo que era parente dele, né? Então, na maioria das pesquisas, é isso que traz. Mas, da década de 80 em diante, houve relatos diferentes também. Porque se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a maioria dos vídeos traz essas informações. Só que existem relatos não tão bons, né? Existem pessoas que dizem que ou estavam no escuro, ou que viam figuras grotescas, ou que viam só árvores secas, lamas, que a voz era muito tenebrosa, que tinham muito medo, né? E não só, inclusive, em casos de suicidas, né? Existem casos de pessoas que tentam suicídio, acabam tendo uma parada ali, ou quase entrando em morte, vamos dizer. Mas como não há o rompimento do cordão prateado, né, do cordão fluídico, não morrem, acabam tendo a experiência e voltam, né? Então, tanto os suicidas contam relatos que não são tão bons, como outras pessoas que não, a intenção não era se matar, vamos dizer, aconteceu por um acidente, alguma coisa assim, mas também tem essas visões que não são tão boas, né? Aqui são as 5 etapas, mais ou menos. Esse aqui foi tirado dessa revista aqui, tá?
Isso aqui é uma revista de 2005. Lars Gray, eu acho que todo mundo conhece, né? Eu acho que foi durante uma regata que ele teve um acidente, né? Um outro barco, eu acho que cortou o dele e a hélice, eu acho que cortou a perna dele, né? Aí tem a entrevista dele aqui nessa revista também. Então eles falam da paz, né? Da viagem. Uns passeiam mais, outros passeiam menos, outros descrevem inclusive lugares, né? Outros só veem o túnel e a luz, né? Questão do túnel, questão da luz, a fronteira, muitos falam nessa questão de fronteira. E agora eu me lembrei, muitos falam também nessa questão de decidir voltar ou não, né? Outros até gostariam de ficar, mas aí a entidade diz que não é a sua hora, né? E aí também tem a questão da retrospectiva. Muitos falam que vem como isso é possível, no mundo espiritual tudo é possível, né? Mas num flash passar toda a sua vida, tudo que fez, tudo que deixou de fazer e que dá isso oportunidade de quando voltar agora melhorar, né? Fazer o que não fez e melhorar o que fez errado, né? Conhecimento global, assim, aprende mais sobre a vida e todas as pesquisas que eu vi até agora dizem que todas as pessoas voltaram melhoradas, mesmo aquelas que tiveram não uma experiência de um túnel luminoso, não uma experiência boa, né, agradável, mas todos voltaram renovados porque deram mais valor à vida, né? Muitos que não acreditavam em vida após a morte passaram a acreditar, passaram a dar valor à vida, passaram a ser pessoas melhores, passaram a praticar o bem. Infelizmente, a gente tem relatos também de pessoas que, no caso de suicídio, que tentaram suicídio novamente só para passar por essa experiência de novo. Eu não escutei nada, não achei nada que eles tenham conseguido, tá? Eu acho que aí aconteceu. Tá. Esse aqui é o livro do Dr. Raymond Moody, com mais de 13 milhões de livros vendidos, né? Ele tem 4 livros, só 2 foram traduzidos na língua brasileira. Temos também, mas isso vamos falar depois, então. Eu vou passar um videozinho antes. E esse doutor aqui, Sam Parnia, é também um cientista, que também baseado no livro do Raymond Moody, também tem feito muitas experiências, eles continuam fazendo experiências. Ele tem não é convênio, ele tem uma associação aí com Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, eles estão fazendo estudos com hospitais, inclusive Brasil, era para ser um estudo pequeno, com 1.500 casos ali de 25 hospitais, mas isso se tornou tão grande que outros países já entraram junto nessas pesquisas. Outros hospitais, inclusive o Brasil, participa dessas pesquisas, tá? De todos os casos de parada cardíaca que os pacientes declararam que tiveram essa experiência de quase morte, né? E então, assim, o interessante é que as pesquisas não param. Vamos ver um videozinho aqui, então. Eu acho que dá para entender. O que a medicina não consegue explicar. O que dizem os pacientes que passaram pela experiência de quase morte? A repórter Sônia Campos ouviu relatos de quem sobreviveu para contar. Isabel lembra como se fosse hoje. Depois do parto do segundo filho, teve uma complicação e viveu uma experiência que jamais sairia da memória. Só deu tempo de eu olhar para uma mulher que estava do meu lado e dizer para ela, tô ruim. E nisso eu comecei uma viagem por um túnel de luz. E no final desse túnel, eu via um ser iluminado, com as mãos, os braços abertos, assim, que me chamava. Vem, eu estou te esperando. Mas no meu subconsciente eu não queria ir, eu não estava preparada para ir, porque eu tinha uma filha
pequenininha que eu deixei em casa e tinha o outro que acabou de nascer. Para a neurociência, a formação de imagens no cérebro pode ser explicada pela falta de oxigênio. A psicologia entende que é a forma que o paciente encontra para lidar com o momento. Mas esse médico, que trabalha há 17 anos na UTI de um hospital em Florianópolis, estuda uma outra hipótese, a que tenta comprovar que é possível ter outras vivências fora do corpo. O desafio da ciência, e que alguns pesquisadores estão trabalhando nisso, é saber, número um, o que é isso? Não se sabe. Se tem hipóteses até agora, tá? Mas o desafio maior, e que tem alguns pesquisadores tentando fazer, que são médicos, e que estão trabalhando em emergências, eles estão monitorando o paciente com parada cardíaca, eles monitoram o eletroencefalograma, eles monitoram a oxigenação. Então, a hipótese da oxigenação pode ir para o espaço só nisso, porque durante a parada cardíaca é possível manter uma certa oxigenação do corpo adequada. Durante a parada cardíaca se vê que o eletroencefalo está isoelétrico, como se fosse uma morte cerebral, entendeu? Estão fazendo esses experimentos, atualmente tem um grande experimento em curso, tá? E o objetivo é dizer, número um, que as pessoas podem sobreviver além do corpo físico. Para essa ciência, são 5 as fases da experiência de quase morte. Primeiro, uma sensação de paz, tranquilidade. Em seguida, fora do corpo, o paciente vê tudo que está em volta. Depois, vem a escuridão. Passado o túnel, a luz lá no fundo. O limite entre a vida e a morte. Momento que até hoje emociona Roberto. Após uma intoxicação alimentar, já inconsciente, ele foi levado às pressas para o hospital. Eu comecei a perceber o ambiente em volta. Eu via o médico como se eu estivesse pairando em cima de mim. E aí continua aquela conversa médica, né, de temperaturas e como é que está o sinal tal. Imediatamente eu me vi em outro ambiente completamente diferente. E era um ambiente como se fosse um espaço. Não era um céu com nuvens, azul, era o espaço. Eu me sentia flutuando, era escuro, mas esse escuro não era um escuro que fosse tenebroso, né, que fosse um lugar que imprimisse medo. Eu estava tranquilo, bastante tranquilo. E eu via distante de mim, acredito que uns 20 metros, mais ou menos, um pouco mais, a figura de uma mulher. De imediato, ele não reconheceu a mulher que tinha uma venda nos olhos, mas em frações de segundos diz ter sido levado para a casa em que morava e viu esta foto com vários parentes. Foi quando se deu conta de que a mulher era sua tia Lígia, que havia falecido ainda jovem. Eu olhava e chegava nela no quadro. Imediatamente eu voltava para aquele espaço. E ela estava mais próxima, não muito, mas mais próxima. Eu acredito que foi na quarta vez que eu estive no retrato que eu associei, né? Eu associei que era ela. A confirmação ele teve depois, ao contar a história para a mãe. Até esse momento eu não sabia a história da minha tia. Eu sabia que ela havia falecido ainda jovem. Ela teve câncer nos 2 olhos. Ela morreu com venda nos olhos. Revelação que trouxe uma interrogação na vida de Roberto. O porquê de toda essa vivência. Pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder e que também atormenta Isabel. Eu gostaria de uma resposta. Por que acontece isso? Por que ocorreu isso comigo? Nada que eu li, com nenhuma pessoa que eu conversei, nada que me falaram, chegou tão próximo dessa sensação e dessa experiência que eu tive. Então eu acho que eu tive algo muito além do que eu posso achar de resposta aqui nessa vida. Ok, pois nós vemos mais. Ai, Jesus. Esse caso aqui também é bem interessante. Ali na capa ali, o Dr. Raymond Moody escreveu ali, esse livro ali, a experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é a mais impressionante que já ouvi nas mais de 4 décadas de estudo sobre esse fenômeno, né? Esse aqui é um caso também muito interessante. Esse Dr. Alexander, né, americano, ele é daqueles que a gente
considera céticos, né? Bem cientista, bem científico mesmo. Só que ele teve uma meningite e ficou 7 dias em coma, quase desencarnou. Os médicos estavam, inclusive, para desligar os aparelhos, né? Pensa cientificamente, não acredita em vida após a morte, então o organismo já não reage mais. A solução para eles é desligar os aparelhos, né? Só que a gente vai ver o vídeo, ele conta o que aconteceu durante esse período que ele estava em coma, vamos dizer assim, né? Na verdade foi um coma induzido, só que ele não voltou mais daí, né? E mesmo assim, passando por tudo que ele passou, ele durante 2 anos, ele ainda pesquisou tudo o que foi possível para poder explicar o que aconteceu com ele cientificamente. Aí no final, ele chegou à conclusão de que realmente existe vida após a morte, né? Vida após a vida. Esse vídeo nós cortamos um pouco, ele é bem maior, mas ele continua. E aí entra outro médico que fala exatamente o contrário dele. Procura dizer explicações, procura achar motivos para que seja científico e que não comprove a vida após a morte, né? Mas como o Dr. Alexander também era cético, quem sabe a gente chega uma hora em toda a comunidade científica, né, que eles possam acreditar. Este caso aqui. Do além, um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem sucedida, relatam a experiência de quase morte. Para os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte,
tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. Our soul or spirit is eternal. No Brasil existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabak, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Que ela confessou que tinha estado nesse período de coma, ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou aquilo uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Porque ela sempre dizia que a vida só não é a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a... Na verdade, tem vários vídeos, tá? É que a maioria é em inglês. Aí tem a legenda, né? Para quem quiser pesquisar, pode ler, mas aqui como ia ser... É ruim, né? Alguns têm dificuldade de ler rápido também, então eu trouxe alguma coisa que eu achei em português, né? Tem vídeos, só que eu não consegui trazer justamente por estar em inglês, sobre, aqui a gente viu experiências boas, né? Se vocês quiserem pesquisar, tem um vídeo chamado 7 Minutos no Inferno, que a pessoa, ela faz, né, a declaração dela, o depoimento dela, do que ela passou, né? E o suicídio, eu acho que agora é Anne alguma coisa, o nome dela, tá? Essa realmente foi uma tentativa de suicídio. Ela conta tudo o que aconteceu. Esse é um vídeo bem mais longo, né? Bem mais longo. Então, essa experiência foi, inclusive... nós vamos ver mais um videozinho ali depois, mais curtinho. Dito por pessoas cegas. Porque não é com os olhos do corpo físico que a gente vê todos esses fenômenos, emancipação da alma, projeção astral, desdobramento, que é o que acontece no sonho, quando a gente dorme, né? Então, nomes diferentes, ou dado em épocas diferentes, ou por cientistas e por religiosos, por isso o nome diferente, ou porque são graus diferentes. Mas todos têm a ver com a emancipação da alma, a emancipação do corpo perispiritual, separação do nosso corpo físico, que, enquanto está ligado com o cordão, então pode ver outros mundos, pode falar, pode se materializar, que é o caso da bilocação. Nós vamos ver como é que se processa isso numa outra aula, né? E peguei uma pesquisa aqui, esses doutores ali que eu trouxe, se vocês quiserem pesquisar, eles explicam tudo o que eles analisam para chegar a essa conclusão. Mas eu acho que não é isso que interessa para nós hoje, né? Porque eles estudam o cérebro humano, não só essa experiência do desdobramento, que não é de projeção, né? Eles não chamam de desdobramento, é chamado projeção. Eles estudam o cérebro humano, como funciona o cérebro, né?
E uns estudos ali, que tem várias informações, eu trouxe só algumas aqui, mostrou que já em 1982, tá, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, diz que em 82 já 8 milhões de pessoas já tinham passado por essa experiência. Isso que se tem notícia, né? Se tem relato, se tem concretizado. Imagina quantas mais já não aconteceram, né? Que religião e cultura não influenciam em ter ou não, passar ou não por uma EQM. A personalidade da pessoa também não afeta, né? Homem, mulher, crianças também têm casos, relatos acontecidos. Então, pessoas cegas também aconteceu, né? Se eu não me engano, no Rolotter, aquele que esteve aqui arrumando aqui o que não deu certo, teve uma experiência na vida dele, acho que a mulher dele contou uma vez numa palestra, ele teve uma experiência de EQM também, né? E nós temos também o Dr. Jeffrey Long, que já pagou aqui. É um adioncologista de Louisiana, tá? Ele escreveu um livro, ele vai aparecer agora nesse último videozinho aqui que a gente vai passar, tá? Ele escreveu um livro, é mais um médico, é mais um cientista pesquisando, comprovando que isso realmente acontece. Então, sai da linha filosófica e religiosa para a ciência, né? Ele escreveu o livro Evidências da Vida Após a Morte, né? E ele diz que as experiências próximas da morte, que a gente já comentou, são as mesmas em todo o mundo. Pode ser um hindu, lá na Índia, um muçulmano, pode ser no Egito, pode ser um cristão, pode ser nos Estados Unidos, né? E que os mesmos elementos estão presentes em quase todos eles, né? Que é o estar fora do corpo, é a experiência, de repente, do túnel, o sentimento de paz, né? Que esse sentimento de valorização da vida, esses mesmo que a EQM tenha sido uma experiência negativa, mas voltam pensando positivamente e valorizando a vida, né? Ou seja, a conclusão que ele chega no livro dele é que a morte é semelhante para todo mundo, né? Que crença, religião e raça, cor, isso não vai fazer diferença na morte de cada um, né? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma informação aí para passar. Na verdade, é muito, muito superficial, tá, gente? É muito por cima, porque se a gente for estudar, se a gente pegar só a dupla vista, tem N casos, vários relatos, dá para estudar pelo livro dos médiuns, dá para estudar pelo livro dos espíritos as questões, né? No livro dos espíritos, aquelas questões ali da 400, 455, é no capítulo 5, se eu não me engano, tá? Então, lá fala sonhos, fala sobre sonambulismo, fala sobre a dupla vista, e a bicorporidade a gente vai achar no livro dos médiuns, no capítulo 8, tá? É muito superficial. Se vocês quiserem se aprofundar, lerem um pouquinho mais, vai ter outras aulas que a gente vai continuar esse processo também, né? Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento ela estava clinicamente morta.
Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo, e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo, sei que a vida após a morte, e na verdade, eu estou esperando por ela. Nessas pesquisas que eles fazem, eles chegam a colocar estrategicamente nos centros cirúrgicos figuras, detalhes, que isso é comprovado que essas pessoas contam depois, os médicos estão ali vendo a pessoa morta, por exemplo, quase morta na frente deles, né? Ali eles estão ressuscitando. E ela conta tudo o que eles fizeram e o que eles colocaram nessas experiências de estratégico nos lugares, essas figuras, as pessoas contam exatamente o que tem lá. Elas conseguem descrever todo o centro cirúrgico, quem entrou, quem saiu, quem falou o quê, né? Então, acho que está mais do que comprovado que essas experiências são reais mesmo, né? Eu acho que nós também, dentro da doutrina espírita, se não acreditarmos em vida após a morte, né? Quem é que levanta a mão? Oi. Tá ligado. Na cirurgia espírita também acontece isso? Eu não vejo que o perispírito tenha que sair do corpo físico para ter a cirurgia. Está acontecendo Eu a cirurgia. estou perguntando porque foi feito em mim e eu vi. Tá, mas aí pode ser um desdobramento teu, não necessariamente pode eu não sabia que estava sendo feito. Eu não sabia que estava sendo feito. Porque numa eu disse para a pessoa que eu sonhei. Sim. Eu vi assim, eu sonhei que foi feito assim, assim. Como assim? Eu me vi lá em cima, assim, assado. Sim, e é que aconteceu ali um desdobramento. Mas não necessariamente precisa acontecer isso. O desdobramento pode acontecer em várias situações. Lembra que eu comentei que não só a dupla vista, mas muita coisa pode acontecer com a gente quando a gente está tenso, preocupado, vai por causa de uma catástrofe, ou porque preocupado por causa da cirurgia, ou por causa de alguma coisa, mas né? Eu não sabia que estava sendo feito. Eu estava com muita dor de ouvido, era no meu ouvido, e era um vizinho meu, e eu disse assim, bem no meu ouvido que eu estou com muita dor de ouvido. E eu fui, deitei e dormi. É um tipo de desdobramento aí que você teve, porque daí é diferente. A espiritualidade vem junto para fazer a cirurgia, tá? Mas o teu espírito se desprendeu. Eu não vi o espírito que veio, era uma luz, mas tinha médico da Terra e tinha uma enfermeira da Terra. O médico da Terra, se eu passar por ele, eu reconheço. Eu sei quem é. Eu tive um único caso de desdobramento. E não tenho mais a infecção que eu tinha no ouvido, tá? Foi feita a cirurgia. Foi feita. Muitos anos atrás, quando meu filho estava em perigo, né? Vamos dizer assim, eu me vi deitada na cama, né? E queria sair, queria acordar, queria levantar, porque eu tinha visto uma coisinha meio escurinha lá, meio ruinzinha assim, sabe? Indo para o quarto dele, né? E eu não conseguia acordar, estava me vendo de cima para baixo, e não conseguia acordar, queria acordar para ir lá no quarto dele, né? E não consegui. De repente, quando eu acordei mesmo, não conseguia na hora assim voltar para o corpo, né? Quando eu acordei, ele estava do meu lado dizendo assim, mãe, tem bicho no meu quarto. Então, assim,
provavelmente aquela preocupação de mãe em ajudar, ir lá, ó, porque meu filho naquela época, até os 6 anos, ele tinha muita... Ele via algumas coisinhas ainda assim, né? Então ele tinha muito medo, né? Depois passou isso tudo, assim como ele perdeu aquilo lá, eu também nunca mais aconteceu, porque isso pode acontecer uma vez ou outra com a gente. Não quer dizer que vai acontecer sempre, porque aconteceu uma vez, às vezes a gente fica achando depois que tudo é desdobramento, né? Eu fiquei vendo depois eu fiquei vendo na porta do meu quarto por um bom tempo. Eu sei, é um senhor de bigode, chapéu, ficou um bom tempo na porta do meu quarto, por vários dias, semanas, assim, olhando. Aí você já viu com os olhos da alma também. Tá bom, não sei quem é, pode ficar ali, tá bom. Oi. Que nem no meu caso, foi assim, ó, eu fui desenganada pelos médicos que eu não engravidaria mais, né? Tive a minha última filha, 3 partos cesarianos, então não engravidaria mais de jeito nenhum. O que aconteceu? Quando a minha filha tinha 7 anos, eu fui e adotei um bebê. Adotei um menino, pelo fato de eu ter 3 meninas. E num desses meus sonhos, eu sonhei com várias pessoas, todas de branco, né, me seguravam pelas pernas, pelas mãos, e um deles arrumou a mão sobre a minha barriga, sobre o meu útero, retirou de lá uma bola, lembro tão bem, e entregou para minha mãe, que já era falecida, né? Quando o meu filho adotivo completou 7 anos, eu engravidei. Até achei que não era gravidez, né? Comprei teste de farmácia, fui ler a bula dali. A infecção altera o resultado. Eu disse, pronto, alterou o resultado da infecção. Menos gravidez. E estava grávida, que é desse meu pequeno agora, né? Então, fui desenganada dos médicos e com esse sonho, com esses médicos ali, com esses de branco, como eu estou explicando, retiraram aquilo, eu mesmo passei dor, que eu cheguei a chamar minhas filhas e dizer, olhem minha barriga, pelo amor de Deus, olhe, vê se não tem nada aqui, depois que eu acordei, né? Da dor que eu tinha sentido, e hoje eu tenho meu bebê de 4 aninhos. Depois de 14 anos, praticamente, né? É que é natural acontecer, nosso perispírito, ele se desprende, por isso que a gente diz que tem que cuidar muito do que a gente faz durante o dia, porque a gente até se policia, mas aí a partir do momento que o nosso perispírito se desprende, ele vai fazer o que, no fundo, a gente ainda tem coisas para quer fazer, né? E só que assim, normalmente o que acontece quando é caso de sonhos, a gente não lembra. Ou o nosso cérebro físico mistura as nossas preocupações, o nosso dia a dia com o que aconteceu lá de verdade. Então acaba virando uma mistura. Mas às vezes a gente tem a lembrança senti real. Dor, né? Acordei com dor, como se tivesse mexido ali mesmo. Tanto que eu pedi para olharem para ver se não tinha nada ali, porque estava sentindo a dor mesmo, né? E 2 meses depois eu acabei engravidando, sendo desenganada. Com certeza você médicos, foi né? levada, foi feita a cirurgia espiritual lá, daí, né, no teu perispírito, né? Sim. E só que você teve ou benefício ou por algum motivo a lembrança disso, né? Às vezes poderia não lembrar, às vezes seria necessário lembrar, né? Tanto que eu não entendi o porquê que deram para minha mãe segurar, né? Aquilo que eles tiraram de dentro do meu útero para ela segurar aquilo, né? E ela ficou com aquilo. E eu acordei sentindo a dor e depois de 2 meses eu engravidei e meu pequeno está aí com 4 aninhos. Para a espiritualidade tudo é possível, né? Mas é o que acontece dentro desses fenômenos, sim. É que a gente não se recorda da maioria e de outra parte a gente não percebe que acontece, né? Como às vezes algumas intuições, que faz parte também desses fenômenos, né? Sim. Mas outra pergunta, né? Se não é passando muito do tempo. E quando você está num sonho, você pode estar ajudando. Já digo sonho, porque eu já nem digo mais sonho do que eu sinto, né? Que eu já sei definir o que é sonho do que não é sonho de futilidades do dia a dia. Então é tipo assim, ó. E você, quando você pede para acordar, por que você sabe que está dormindo?
No meu caso, eu peço para acordar. Quando eu estou ali, tá, eu vou ajudar uma pessoa. Já aconteceu de eu ajudar uma pessoa durante o meu sonho. Estou ajudando aquela pessoa. Normal. De repente eu pego e digo assim, ó, eu quero acordar. Ou então passando por uma dificuldade, alguma coisa que eu estou vendo que eu não estou dando conta, eu digo, eu quero acordar. Eu começo a fazer orações e peço para acordar. Como que eu sei que eu estou dormindo? Na verdade, o perispírito, ele percebe tudo, tá? Tanto que, assim, não há como você matar uma pessoa que está dormindo, por exemplo, estando o perispírito longe, tá? O perispírito, ele escuta, ele vê e ele sabe tudo. Então, se está acontecendo algum perigo, alguma coisa ali, ele volta rapidamente. Sim, ele tá? pede para acordar. Tem então, essa noção de pedir para acordar. Tudo que a gente sabe, o que a gente memoriza, na verdade, fica no nosso perispírito. Nós vamos ver um pouquinho mais a partir de agora, depois do intervalo, sobre o perispírito, tá? Sim, mas tudo porque é o perispírito que a gente leva, que é nós, que é a nossa conexão com o espírito. O corpo orgânico fica quando a gente morre. O perispírito está tudo gravado lá dentro dele. Então, é ele que sabe, ele que sente, e ele que está pressentindo alguma coisa e que quer voltar. E quer acordar porque não quer ficar mais lá onde está. Por algum motivo não quer ficar lá. Ou porque está com medo, ou porque está com uma sensação ruim, ou que está acontecendo então, alguma coisa na casa, vamos supor assim, passando por, que nem eu já passei por muitos corpos, muitas pessoas caídas, outras tomando, os que conseguiram sobreviver tomando águas sujas de poças de águas, e o único refúgio eram escolhidos, quem iam e quem não iam. Então, passando por cima desses corpos, chegava a sentir o cheiro, chegava a passar por cima, uma coisa real. Então, ali, quando eu vi que era demais, eu pedi para acordar. Sim. Então, isso que eu quero saber se é normal. Pedir para acordar, se eu quero acordar. Nossos médiuns da mediúnica, às vezes. Caramba, eu quero acordar. Eles querem sair de lá onde eles estão. Eu quero acordar. Eu até acordo assim, meio dizendo, quero acordar. É porque a gente quer ajudar. Mas chega lá, a gente às vezes não está preparada, né? Porque é feio. Algumas coisas você consegue ajudar, mas quando chega assim numa parte bem difícil mesmo, eu peço para acordar. Eu sou bem sincera, eu peço para acordar. Ok, então. A fila vai ser por aqui, gente? Como é que vai ser a fila só para organizar o pessoal? Pode ser lá por fora? A última vez eu acho que foi... Ali, então, para quem quiser ir na lojinha. Obrigada, pessoal. Desculpa alguma coisa.